Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui não para trazer exatamente uma opinião, mas para trazer uma explicação. Já adianto que esse é o vídeo que eu mais estava ansioso para fazer, porque eu finalmente vou explicar o que é Doctor Who, né? Eu tenho todos os amigos que eu tenho, todo mundo que me segue sabe que eu amo Doctor Who, é a minha série favorita da vida, minha série favorita, assim, tudo que eu já assisti. Além de Doctor Who, pra mim, vai muito além de ser uma série mesmo, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Só que muita gente fica confusa sobre o que é Doctor Who, justamente por ser uma série extremamente grande, né? Todo mundo pensa que é uma coisa muito complexa e tal, e justamente por ter várias partes, várias eras e tudo mais, as pessoas geralmente, quando as pessoas não conhecem, elas não sabem sobre o que se trata Doctor Who, né? Ou por onde começar tudo isso. Então eu anotei aqui os principais pontos sobre a série para trazer para vocês. Hoje eu vou explicar tudo. Vai ter alguns temas aqui que eu vou debater melhor, que eu vou explicar melhor em outros vídeos, tá? Mas os temas gerais aqui, as principais informações sobre o Doctor Who eu vou passar para vocês nesse vídeo. Então acompanhem o vídeo inteiro. Já peço para deixarem o like aqui no começo do vídeo, que como é um vídeo longo, preciso de um pouco mais de visualização, né, para continuar fazendo vídeos nesse formato. Comentem também, alguma dúvida inclusive que vocês tiverem sobre a série, vocês já deixem nos comentários que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo respondendo as perguntas de vocês. É uma coisa muito boa se fazer. Compartilhem também com pessoas que não conhecem Doctor Who para passar a conhecer, né? E se inscrevam no canal, porque aqui eu não falo somente de Doctor Who. Embora eu vou falar provavelmente muito sobre Doctor Who, eu não vou falar somente sobre essa série. Eu falo sobre séries em geral, sobre filmes em geral, música, falo bastante. Então vamos lá, sem enrolação, bora começar a falar sobre a minha série favorita. Bom, Doctor Who é uma série que foi criada em 1963 pela Verity Lambert e pelo Sidney Newman. Doctor Who, quando foi criada, ela tinha o intuito de ser uma série para ensinar sobre história e sobre ciência para as crianças. Era para ser uma série infantil. Então, por isso que quando você vai assistir Doctor Who, tanto lá no começo, nos anos 60, quanto agora, você vai ver alguns momentos assim que são mais bobinhos mesmo, sabe? Não necessariamente assim, momentos ridículos e tal, que são passados, que o roteiro passa pano, não é isso. Mas tipo, são momentos assim, que você percebe que tem ali uma coisa meio cafona, mas é uma coisa mais engraçada, sabe? Faz parte da identidade da série. Não é uma coisa que tá diminuindo a série, sabe? Enfim. Então, Doctor Who tem esse lado assim mais infantil, né? Tem esse lado assim mais descontraído, mas ainda tem a sua seriedade, como eu vou passar aqui pra vocês. E o primeiro episódio da série, Uma Criança Sobrenatural, ou em inglês An Unearthly Child, foi exibido em 23 de novembro de 1963, às 5 horas, pela BBC. Né? Bom, Doctor Who na era clássica, mais pra frente no vídeo eu vou explicar por que a gente chama de era clássica, mas na era clássica, Doctor Who não era exibida como é exibida hoje em dia. Como assim? Hoje em dia a gente tem o formato tradicional de série, né? Uma temporada de tantos episódios. Na era clássica, os episódios que a gente chama de arcos na série, né? Eles eram divididos em partes. Então as partes eram os episódios, que os episódios juntos formavam um arco. Eu chamo o arco de episódio mesmo, e as partes de parte fica mais fácil. Por exemplo, o primeiro episódio, An Unearthly Child, ou Uma Criança Sobrenatural, fala em português que acho que é mais fácil. Uma Criança Sobrenatural tem 4 partes. E lá no começo da série, pelo menos nesse início, cada parte tinha um subtítulo. Então era Uma Criança Sobrenatural, aí a primeira parte tinha o mesmo nome, aí depois vinha, eu não lembro, eu acho que era A Floresta do Medo, Caverna de Caveiras e O Criador do Fogo, alguma coisa assim. Eu vou explicar mais ou menos sobre o que é o primeiro episódio mais pra frente, mas só pra vocês terem uma ideia. Então assim, por que, que a era clássica ela é tão grande? Justamente por isso, porque cada episódio, cada história, né, cada arco é dividido em partes. Então tinha episódio igual esse primeiro, que era dividido em 4 partes. A grande maioria dos episódios da era clássica eram divididos em quatro partes. Mas vocês também vão encontrar muitos episódios divididos em 6 partes e 7 partes. Fora essas quantias, a gente também tem alguns poucos episódios de 3 partes, alguns episódios de um pouco mais de 7, como tem um episódio de 9 partes, tem um até de 12, mas é o único de 12 partes que tem. E tem raras exceções onde os episódios têm duas ou até uma parte só, mas aí são bem poucas mesmo.
Mas é isso, então na era clássica todas as histórias, arcos, são divididos em partes, não são como as séries são hoje em dia. Eu não sei se é uma coisa de Doctor Who mesmo da época ou se era uma coisa das séries da época, tipo séries de TV da época. Mas enfim, então é isso. E a série começa ali em 1963 justamente com esse intuito de ensinar, né, passar para crianças assim conceitos de história, conceitos de ciência. E isso já fica bem explícito com os personagens da série. Eu já vou explicar. Então vamos lá, o que acontece, o que se trata de Doctor Who na sua essência, lá na primeira história, no primeiro episódio. Bom, a gente começa esse episódio, uma criança sobrenatural, falando sobre a Susan. A Susan, ela é uma aluna ali. Ah, aliás, Doctor Who foi criado pela BBC, que é um canal de televisão inglês, britânico, né, inglês ali do Reino Unido. Então, você vai ver Doctor Who na grande maioria dos episódios contemporâneos que se passam no presente de quando foi lançado, se passando em Londres, né? Então é igual a Marvel, que sempre vai fazer alguma coisa e coloca nos Estados Unidos, se passando nos Estados Unidos. Doctor Who faz muito isso com Londres ou Reino Unido. É muito. Não é que é muito pouco, né? Tipo, tem bastante até, mas a maioria dos episódios no presente se passam em Londres e no passado também. Às vezes tem os episódios em outros lugares do planeta, mas a maioria é em Londres. Enfim. Então a gente tá ali na escola Coal Hill, né? E a Susan é uma aluna ali, só que ela está chamando muita atenção de dois professores, a Barbara Wright, que é a professora de História, e o Ian Chesterton, que é professor de Ciências. A Barbara, interpretada pela Jacqueline Hill, e o Ian, interpretado pelo William Russell, e a Susan, interpretada pela Carol Ann Ford, perdão. Enfim, por que ela está chamando a atenção? Porque a Susan, ela parece entender sobre conceitos muito avançados que nem os professores entendem. Eu já vou explicar porquê, né? Mas ela entende de conceitos muito avançados. Enquanto isso, coisas simples do dia a dia, ela parece não entender, ela parece não ter costume. Até que um dia, depois da escola, o Ian e a Bárbara decidem seguir a Susan até onde ela mora para ver o que está acontecendo, porque eles nem conhecem um responsável dela ali. Eles só sabem que ela mora com um avô dela. Aí eles seguem ela e tal, e eles chegam num ferro velho, um lugar muito abandonado, e eles acham muito esquisito a Susan tá indo para lá no meio da noite. Aí eles seguem ela e lá eles encontram uma cabine policial. Aí eles estranham, né, porque eles veem a Susan entrando nessa cabine e logo eles veem um senhor saindo dessa cabine, que é o doutor, que é o protagonista da série, que eu já vou explicar sobre ele. E aí eles enfrentam o doutor, né? Tipo, pergunta por que ele tá com a Susan ali, e pensam que ele tá, sei lá, sequestrando a menina, né? Eles ficam preocupados, né? Nesse ponto do episódio a série é bem realista mesmo, mostra, né, o ponto de vista ali dos professores mesmo. Só que aí, gente, o que acontece? O doutor vai explicar pra eles mais pra frente no episódio, eu já vou adiantar aqui pra vocês. O que acontece? O doutor e a Susan, obviamente, são alienígenas. Eles são senhores do tempo, lá do planeta de Gallifrey. Embora que nessa época, lá no primeiro episódio da série, nem o nome Senhores do Tempo e nem o nome Gallifrey ainda era mencionado. Eles foram conceitos que foram trazidos bem mais pra frente na série. Mas enfim, eles são alienígenas de outro planeta que viajam pelo tempo com essa nave deles, que é a TARDIS, que eu separei um tópico aqui também para explicar somente sobre a TARDIS. E aqui eu só estou explicando basicamente o que se passa no primeiro episódio. Eles viajam pelo espaço-tempo com essa nave e o doutor decidiu levar a Susan para o século XX, na época era século XX, né? Para ela estudar naquela escola, para ela entender como a humanidade funciona, conhecer a história da Terra, vivenciar a história da Terra, etc. E o que acontece é que a Bárbara e o Ian entram ali na tarde e irritam o doutor. O doutor não era o mais bonzinho nessa época, tá? Eu já vou falar sobre cada um desses quatro personagens em específico, porque eles foram personagens, assim, os pilares de Doctor Who foram eles que literalmente construíram Doctor Who, né? Eles trouxeram essa essência da série. Mas enfim, eles têm umas desavenças e o doutor acaba levando eles para outro lugar, acaba decolando com a TARDIS, digamos assim. E aí, no final da primeira parte, a gente vê que eles vão parar num local assim meio deserto e tal, a gente só vê uma sombra aparecendo. E depois, na segunda parte, a gente descobre que eles foram parar na pré-história. Mais especificamente, se eu não me engano, na era. Eu acho que. Eu não vou lembrar a data exatamente, mas é na pré-história, né? Quando tinha ali os Homens das Cavernas. E aí o primeiro episódio é o quê? Eles vão parar na pré-história e lá o doutor é raptado ali por um
líder de uma tribo, digamos assim, né, de homens das cavernas, que esses homens das cavernas, esse líder que é o Zá, que é o líder ali, ele tá tendo que provar que sabe fazer fogo para provar que é o líder daquela tribo. Então ele tem que fazer fogo para provar que é o líder daquela tribo. Se eu não me engano, acho que o pai dele era o líder que sabia fazer fogo, só que o pai dele morreu, sei lá o quê. E aí ele tem que provar que sabe fazer fogo para ser o líder. E ele vê o doutor fumando, né? Então o doutor fumava cachimbo no começo dessa segunda parte. Então eles percebem que o doutor sabe fazer fogo, então é por isso que ele leva o doutor para lá. E depois a Susan, a Bárbara e o Ian, preocupados com o doutor, vão atrás dele e acabam sendo raptados também. E aí o episódio se desenrola. Então, Doctor Who começou aí, 2 professores seguindo uma aluna até um ferro velho e sendo raptados por um alienígena que leva eles até a pré-história. Então, já vou começar aqui falando sobre a Bárbara e o Ian. Eu sei que o Doutor e a Susan são mais importantes, que eles são os protagonistas, entre aspas. Os 4 são protagonistas, só que o Doutor e a Susan, principalmente o Doutor, claro, é mais importante. Mas a Bárbara e o Ian, eles foram colocados na série para representar essas duas partes da essência de Doctor Who, a história e a ciência. A Bárbara era professora de história. E a gente vê justamente nessa primeira temporada vários momentos de momentos assim históricos mesmo, né? Pontos históricos da Terra que são explorados. Já nesse primeiro episódio, por exemplo, a gente já vê o pessoal ali da pré-história, né? E é claro que a produção da série enfrentou um desafio muito grande, porque assim, obviamente, os Homens das Cavernas na época não falavam inglês, só que também ia ficar muito estranho, principalmente para a época, eles falando um idioma qualquer lá e o episódio está legendado. Então o episódio ficou sim em inglês, mesmo que isso soe estranho. É o que puderam fazer na época. A série de 1963, Doctor Who nunca teve um grande orçamento, pelo menos até recentemente. Então isso a gente tem que passar pano. Então, assim, a gente sempre vê Doctor Who retratando momentos históricos, como a pré-história nesse episódio. No 4º episódio dessa temporada, que se chama Marco Polo, a gente vai então acompanhar esse navegador italiano, né, que é o Marco Polo, que para quem conhece a história sabe, né, ele foi um dos primeiros navegadores, ou o primeiro, a levar a cultura asiática para a Europa, né, a apresentar a cultura asiática para a Europa. Então eles encontram o Marco Polo ali na região do Nepal, da Mongólia, algum lugar assim. Depois a gente tem o episódio Os Aztecas, né, onde a gente conhece o Império Azteca. E chegando lá, a Bárbara ela é confundida com uma deusa azteca, daí a Bárbara ela vê toda a crueldade que é o Império Azteca, ela sabe, obviamente, né, porque ela é professora de história, e ela se aproveitando dessa confusão dos aztecas, achando que ela é uma deusa, ela quer mudar a história ali, ela quer mudar a mentalidade daquele povo, ela quer fazer eles serem menos brutais e cruéis, só que o doutor já avisa ela, o fato deles serem brutais, cruéis, fazerem sacrifícios e tudo, faz parte da história. Aquela é a identidade cultural dos aztecas. É a mentalidade deles. Ela não pode mudar aquilo porque aquele é um ponto muito importante na história. Ela não pode mudar um momento da história. Senão gera um paradoxo, etc, né? E aí o episódio é sobre isso, é um episódio bem interessante. E ainda nessa temporada tem mais um episódio histórico, que é o 8º episódio, o último episódio da temporada, que é o Reinado de Terror. Nesse episódio a gente vê os 4 indo parar ali no momento pós-Revolução Francesa. Para quem acompanhou aí meu vídeo de tier list dos vilões da primeira temporada, eu dei uma breve resumida em cada episódio, né? Porque eu tava falando dos vilões. Mas esse último episódio, então, a gente vê a França, a confusão que tava na França depois da Revolução Francesa. Então, assim, Doctor Who, desde a primeira temporada de 1960... Aliás, a primeira temporada se passa entre 63 e 64, porque começou no finalzinho de 63, né? Mas enfim, Doctor Who sempre retratou momentos históricos dessa forma. A única só que tem uma grande diferença entre a era clássica e a era moderna. A era clássica sempre retratou mais momentos históricos. Não era difícil quando eles representavam só uma pessoa em específico. Igual, teve o caso do Marco Polo, né? Teve alguns outros poucos casos, mas na maioria das vezes era mais algum momento histórico mesmo, igual a pré-história, o Império Azteca, a França pós-revolução. Então não era uma figura só. Já na era moderna, mais pra frente eu vou explicar o que é a era moderna, a gente foca mais em figuras históricas, como Van Gogh, Rainha Vitória, sei lá, Shakespeare, etc. Então é isso, Doctor Who sempre trouxe esses momentos históricos. Mas além dos momentos históricos, Doctor Who também sempre se importou muito com ciência. Igual a gente tem o Ian Chesterton, que é o professor de ciências. E o doutor sempre foi muito inteligente nessas duas áreas também, na área de história e na área de ciência.
Então ele sempre estava ali complementando os comentários da Bárbara e do Ian sobre história ou ciência. E a ciência em Doctor Who sempre foi muito explorada em episódios, tanto episódios contemporâneos, sempre quando tinha alguma intervenção alienígena ali, o doutor explicava algum conceito científico, e principalmente em episódios futurísticos ou episódios com alienígenas. Porque às vezes tem alguns episódios, igual o segundo episódio da série, que é Os Daleks, que se passa num planeta alienígena, então não tem nenhum ser humano ali, não tem humanidade ali, tirando os personagens principais, né, a Barbara e o Ian. Então não dá pra falar exatamente que é no futuro, mas tem toda aquela vibe futurística, né? Não é algo igual à contemporaneidade da Terra. Então, Doctor Who também sempre fez episódios se passando com alienígenas ou então no futuro para explorar conceitos científicos. Por exemplo, radiação é muito explorada no segundo episódio da série, Os Daleks, né? Então a Bárbara e o Ian, eles foram esses companions, né, essas companhias, que são as pessoas que viajam com o Doutor, muito importantes no começo da temporada para explorar muito bem esses dois conceitos da série, né, o conceito de história e o conceito de ciência. Bom, agora falando rapidinho sobre o primeiro Doutor e a Susan. O primeiro Doutor, eu já vou explicar mais pra frente porque primeiro, mas assim, o primeiro Doutor, é, ele não era um cara assim muito bem-humorado, né? Interpretado ali pelo William Hartnell, né? O primeiro doutor, ele tinha um ar assim mais arrogante, ele tinha um ar assim mais rabugento. Ele não se importava com os humanos ali, ele achava os humanos muito simples, muito básicos assim, né? Porque ele já viajou por civilizações muito mais avançadas tecnologicamente, né? Então ele acha a humanidade naquele estágio ali de 1963 uma coisa muito simples, uma coisa muito básica, tanto que ele queria tirar a Susan da escola, principalmente depois que ela foi descoberta pelos professores. Só que o que acontece? Eles acabam tendo que se virar lá com os Homens das Cavernas, e durante esse tempo o doutor ele acaba tendo que socializar com o Ian e a Bárbara. E aí ele acaba se apegando aos humanos, né? Só que esse doutor, ele não é bonzinho, principalmente no começo da temporada, nesses dois primeiros episódios, né? Uma criança sobrenatural e os Daleks. O terceiro episódio, ele também não é, mas aí é mais por uma paranoia geral que acontece dentro da tarde lá, que meio, não é totalmente culpa dele, mas enfim. Por que eu tô dizendo isso? Porque o doutor, ele acaba gerando umas intrigas lá, que são totalmente culpa dele. Por exemplo, no começo de Os Daleks, eles vão parar nesse planeta que ninguém conhece, né? Nem o doutor conhece ainda, que é um planeta que está devastado por um tipo de radiação ali, um negócio que acabou com tudo. E o doutor acha aquilo muito curioso e ele quer investigar. Só que, obviamente, nenhum dos outros três quer investigar, eles acham melhor ir embora. O que o doutor faz? Ele inventa que está faltando uma parte ali da TARDIS, que a TARDIS está quebrada, e ele precisa ir até essa cidade, né, desse planeta, para tentar recuperar o negócio lá para consertar a TARDIS, digamos assim. Então ele inventa uma desculpa para eles irem até a cidade e lá eles acabam se metendo em perigo. E isso também acontece basicamente ali no primeiro episódio. Então, o doutor tem muito isso, sabe? Tem muito de fazer algo que ele quer. Tem esse lado mais egocêntrico da parte dele ali. Tem essa coisa meio narcisista da parte dele ali no começo da temporada. E isso, claro, traz consequências pro grupo todo. E entre uma criança sobrenatural, os Daleks e a beira da destruição, que é o episódio seguinte, a gente vê o doutor percebendo que ele está errado. A gente vê o doutor se redimindo e cada vez mais se conectando com os humanos. Então ele tem um desenvolvimento muito bom ali. Então, o primeiro doutor, ele começa como, digamos assim, um senhor, assim, rabugento, um cara arrogante, para um cara mais simpático, um cara mais humilde, sabe? Um cara que sabe respeitar outras civilizações, digamos assim. E a Susan, que é a neta do doutor, ela traz justamente esse lado mais diplomático, né? Ela tem essa curiosidade também como doutor, mas ela não traz esse lado arrogante, ela traz essa compaixão, ela traz esse olhar mais doce, assim, ah, voltado para a humanidade, por exemplo. Então, esses quatro personagens, eles trouxeram pilares muito importantes para o que era o Doctor Who. Depois do Doutor, ele nunca mais teve esse lado mais malvado, digamos assim, né, na série, porque ele foi melhorando cada vez mais. Bom, então agora explicando basicamente o que é a TARDIS. A TARDIS é um símbolo de Doctor Who, né? Sempre quando Doctor Who é referenciada em outras séries, em filmes, qualquer coisa, a maioria das vezes é uma cabine telefônica azul. Mas então o que é isso? Bom, a TARDIS é uma nave
de viagem no tempo e viagem no espaço lá de Gallifrey, né? A própria Susan diz lá no primeiro episódio que ela que foi que deu o nome para TARDIS. Em inglês significa Time and Relative Dimensions in Space. T para Time, A para And, R para Relatives, D para Dimensions, I para In, S para Space, que em português significa tempo e dimensão relativos no espaço. Bom, na série, em todas as temporadas da série, nunca ficou confirmado se em Gallifrey eles já chamavam de TARDIS ou se realmente foi a Susan mesmo que deu o nome de TARDIS. Pode ser que ela deu o nome e depois os Gallifreyanos, né, os Senhores do Tempo, adotaram o nome ou etc. Porque nunca exploraram isso muito bem na série. Mas o que importa é que se chama TARDIS. E por que se chama assim? Porque a TARDIS, ela é o formato que for do lado de fora, mas por dentro ela é gigante. Em alguns pontos da série, fica até subentendido que ela é infinita por dentro. Então, assim, ela é muito maior por dentro, sabe? E ela tem essa capacidade de viajar no tempo e no espaço. E justamente por isso, por ela viajar no tempo, ela tem um mecanismo que é chamado de circuito camaleão. O que é isso? Para não chamar atenção, se a TARDIS, por exemplo, viajasse para o Egito, ela poderia se disfarçar, sei lá, de uma tumba, de uma pirâmide, algo assim. Se ela viajasse para a Grécia, por exemplo, ela poderia se disfarçar de uma daquelas colunas gregas, né, que tem templos, por aí vai. Então a TARDIS ela é programada para se disfarçar no ambiente que ela pousa, entende? Se ela pousa numa floresta, ela se disfarça de árvore, por aí vai. O que acontece é que quando o doutor parou em 1963 lá em Londres, naquela época existiam cabines telefônicas, né, que o pessoal, que eram cabines de polícia, né, que o pessoal usava para fazer ligações, eu acho para pedir socorro para a polícia, ou então a polícia poderia usar para deixar pessoas presas ali até chegar uma viatura, etc, alguma coisa assim. E a TARDIS, quando ela se disfarçou de uma cabine telefônica, quando o doutor pousou ali em Londres, só que o circuito camaleão da TARDIS travou quando ela se disfarçou dessa cabine telefônica. E inicialmente, lá no começo da série, o doutor simplesmente não soube como consertar esse erro, esse, esse defeito, né? Esse travamento, digamos assim, da TARDIS. Só que em algumas partes da série dá a entender que o doutor gostou daquele visual e simplesmente nunca quis mudar, que faz muito sentido também. E por isso então que a TARDIS tem esse visual de cabine telefônica, entendeu? Era para ela se disfarçar em outros lugares também e não consegue. Tem algumas pouquíssimas exceções quando a TARDIS consegue mudar o visual dela, quando o doutor consegue mudar o visual da TARDIS, mas no geral, em 99% das aparições, a TARDIS é essa cabine telefônica azul. Bom, nesse primeiro episódio assim, a gente tem vários vilões nessa primeira temporada, perdão. Mas tem uns vilões que são cruciais para a série, que é muito importante eu explicar, que são os Daleks. Os Daleks, inclusive, que aparecem no segundo episódio da série, que tem o nome deles, né? O que são eles? Eles são daquele planeta lá que o doutor e os outros vão investigar, que é o planeta de Scarrow, né? Que eu não lembro se esse planeta já ganha esse nome no episódio Os Daleks ou se ele ganha esse nome em outro episódio, mas enfim. Bom, os Daleks, eles são criaturas que têm um formato parecido meio com um polvo, meio com lula, assim, que eles andam dentro de armaduras que parecem um saleiro mesmo, um visual bem assim, diferente, né? E eles são extremamente violentos, eles são criaturas assim, armamentistas, digamos assim, militares, né, digamos assim. Porque os Daleks, eles têm aquela consciência bem comparado com os extremistas alemães ali da Segunda Guerra Mundial, né? Aliás, eles foram feitos justamente para servirem de metáfora, né, para esses caras da Segunda Guerra Mundial da Alemanha. Ou seja, os Daleks, eles querem exterminar, eles usam esse termo como jargão deles, né, exterminar. Eles querem exterminar tudo que não seja Dalek. Tudo que eles não considerem puro como Dalek, eles querem varrer da face do universo. Ora eles querem conquistar o universo para destruir tudo que não é Dalek, ou eles simplesmente querem destruir tudo que não é Dalek. Isso foi muito enfatizado lá no episódio Gênesis dos Daleks, da temporada 12, quando a gente conhece o criador dos Daleks, que é o Davros. O Davros era um psicopata gigante, né, que criou os Daleks justamente para ter esse controle, esse poder, mas acabou sendo morto pelos Daleks ali também. Então, por que que os Daleks eles são tão importantes para Doctor Who? Doctor Who não vangloreia os Daleks, nem glamoriza eles, nem nada. Mas é que assim, o Doutor, ele tem muito esse senso de liberdade, ele tem esse senso de igualdade, de que todo mundo é importante, todo mundo merece ajuda, todo mundo tem o seu valor,
sabe? E o doutor tem muito essa questão da admiração pelo universo. Ele explora o universo para conhecer os lugares, conhecer as pessoas, conhecer os planetas. E ele não tem essa questão de domínio, de controle, de destruição, que é justamente o que os Daleks trazem. E a maioria dos vilões, né? Então é isso, é por isso que os Daleks são tão importantes. Eles trazem esse contraste com o Doutor, sabe? Isso sem falar que depois na Era Moderna, os Daleks eles ficaram muito mais cruciais na vida do Doutor, porque eles têm uma relação muito forte ali com a espécie do Doutor, Senhores do Tempo, né? Que eu vou explicar melhor quando eu for falar sobre cada Doutor, tá? Então é isso, já entenderam quem são os Daleks, né? Eles aparecem muito, e na Era Clássica eles também se tornam muito importantes para o Doutor, porque na jornada ali do primeiro Doutor mesmo, o Doutor acaba intervendo em vários planos dos Daleks ali, né? Igual no episódio Os Daleks, foi a primeira vez que o Doutor encontrou os Daleks mesmo. Depois, no episódio A Invasão Dalek na Terra, na segunda temporada, quando os Daleks vêm para a Terra pela primeira vez, que foi no ano 2150, se eu não me engano. Acho que era isso mesmo. Depois, no episódio A Caçada, os Daleks já estão pé da vida, porque o Doutor fica se metendo no plano deles toda hora, e resolvem justamente caçar o Doutor e os amigos dele, enfim, é uma coisa toda. E desse episódio em diante, de A Caçada em diante, os Daleks já consideram o Doutor um inimigo mortal. Isso antes da Guerra do Tempo, que é algo que eu vou explicar quando eu for falar sobre cada Doutor. Então, os Daleks, eles são arqui-inimigos do Doutor mesmo, tá? Bom, agora explicando aqui, por que então que Doctor Who se tornou uma série tão gigante como ela é hoje? Como que a série se tornou uma série tão grande assim como é hoje? O William Hartnell ainda faz o Doutor? Claro que não. Mas como que isso aconteceu? Bom, Doctor Who estava indo ali tudo de boa, né? Até 1966. E assim, quando chegou em 1966, Doctor Who estava extremamente popular ali na Inglaterra, né, no Reino Unido em geral, principalmente com as crianças. As crianças adoravam a série, adoravam William Hartnell. Só que assim, William Hartnell, ele já era um idoso na época. Ele estava com a saúde muito debilitada. Ele estava tendo vários problemas ali de saúde, ele estava tendo muita dificuldade para trabalhar na série até, tanto que em várias horas ele esquecia suas falas, ou então ele trocava as falas ali, trocava o nome dos personagens. Tem até uma piada assim dentro da série quando ele vai falar o nome do Ian, quando ele ia falar o nome do Ian, por exemplo, lá na segunda temporada, ele trocava Chesterton por Chesfield ou alguma coisa assim. E na série isso era visto como piada, mas na verdade era porque o ator mesmo acabava trocando sem querer e eles só tocavam, deixavam, não regravavam, né? Então o ator lá em 1966, lá na quarta temporada da série, depois de muita gente entrar e sair de elenco também, eles acabam tirando o William Hartnell da série porque o cara já não estava aguentando mais, ele já estava realmente muito fraco, né? Tanto que o último episódio que ele aparece, que é o 10º Planeta, é um episódio assim, onde o doutor praticamente não faz muita coisa assim, que exige muito dele, sabe? De se mover mesmo, assim, porque ele já está bem fraco mesmo. Mas então, como que a série continuou? Bom, alguém ali na produção da série teve a ideia da regeneração para manter o doutor na série. O que é a regeneração? Ficou subentendido, na época, depois foi oficializado, mas na época ficou subentendido que sempre que o doutor está para morrer, o corpo dele se regenera. Todas as células do corpo dele morrem e nascem novamente. E nisso, o doutor ganha um novo rosto, um novo corpo, uma nova personalidade, etc. Esse foi o truque de mestre para que Doctor Who se mantivesse até nos dias de hoje, né? Então ali em 1966, no episódio 10º Planeta, o segundo episódio da quarta temporada, a gente teve a primeira troca de atores da série, entre o William Hartnell, ele sai, e entra o Patrick Troughton, fazendo o segundo Doutor. E isso, claro, foi uma mudança gigante na série, muita gente criticou na época, né, porque, enfim, sempre quando tem uma grande mudança nas coisas, o público reclama, mas enfim, faz parte. E foi graças a essa ideia da regeneração que o Doctor Who sempre pôde se manter no ar, né? Então a gente sempre teve essa troca de atores. Essa primeira troca entre o William Hartnell e o Patrick Troughton foi uma coisa meio que improvisada ali pela produção, né? Tipo, claro que foi planejado e tal, etc. Mas assim, eles não tinham isso em mente quando eles começaram a série em 63. Eles pensaram isso durante o tempo. Agora, do segundo Doutor pra frente, isso já sempre foi programado, né? Tipo, a gente vai fazer, mas um dia esse ator vai sair. Então é graças à regeneração que a gente tem vários doutores até hoje. Se a gente contar todos os doutores que existem na série oficialmente, são 17 doutores desde 1963 até agora, 2025.
E eu vou fazer um vídeo à parte explicando sobre cada um dos doutores, desde o William Hartnell até o Shuti de agora, de 2025. Tá, mas não vai ser nesse vídeo, que senão vai ficar 1 hora de vídeo. E em Doctor Who a gente também tem as eras, né? Como eu falei no começo do vídeo. O que são as eras? Cara, eras em Doctor Who é uma coisa muito subjetiva. Você pode separar por era de produção, igual a gente tem a era clássica, a era moderna, a era pós-moderna. Você pode separar por era de doutor, que eu vou explorar mais quando a gente for falar sobre cada doutor, né? Que aí segue o nome de cada doutor. A era Hartnell, que é a era do primeiro doutor, etc. Você pode separar também por era de escritor, né? Igual na era moderna. Ficou muito bem separado. A era do Russell T Davies, que é quem conduziu a série de 2005 a 2010. Depois do Stephen Moffat, que conduziu a série de 2010 a 2017. Depois o Chris Chibnall, de 2017 a 2022. Isso, 2022. E depois o Russell de novo, de 2023 até agora. Só que, claro, isso na era clássica é uma coisa muito mais confusa, né? Porque meio que não tinha um showrunner na era clássica, tinha mais um produtor mesmo. Enfim, então, a era mais fácil da gente aqui, para quem não conhece a série, para poder acompanhar, é a era de produção, né? Porque só tem 3 eras, basicamente. Tem a era clássica, que é quando o Doctor Who começou a ser produzido, normalmente, que foi de 1963 até 1989. Por que que acabou em 1989? Não acabou literalmente, né? Doctor Who na época, em 89, estava com uma audiência muito baixa. O pessoal na época, o pessoal da BBC na época estava considerando a série muito fora da essência do que era quando começou. Estavam considerando a série muito violenta, a própria audiência mesmo foi caindo cada vez mais. E eles tiveram que não cancelar, tiveram que colocar a série em pausa, em hiato, depois da temporada 26, que estava já com o 7º doutor. Então a série para em 1989. Em 96, aí termina a era clássica. Em 96, eles quiseram trazer a série de volta, né? Eles fizeram um filme que foi intitulado Doctor Who, o filme, né? The Movie, com o 8º doutor, com Paul McGann, situado ali nos Estados Unidos, e depois eles tinham planos de se juntar com a Fox para fazer uma nova série, para trazer Doctor Who de volta com uma nova série. Só que os resultados do filme não foram muito bons, não fez muito sucesso, eles acabaram cancelando e ficou só o filme em 96. Então a gente tem Doctor Who 1989, o filme de 96 e 2005 foi realmente quando Doctor Who, pela BBC mesmo, voltou como série. E agora no formato tradicional de séries como a gente tem hoje em dia, que são de tantos episódios por temporada, mas sem ser dividido em partes. Às vezes a gente tem, né, tipo, alguns mini arcos ali dentro da temporada, sei lá, episódio 4 e 5 se complementam. A história começa no episódio 4 e termina no episódio 5. Não é 3, 4 partes igual na era clássica, é uma coisa muito mais prática, né? Então Doctor Who voltou ali em 2005 com uma visão totalmente diferente, mas ainda mantendo elementos principais da série, como a TARDIS, o próprio Doutor, a regeneração, os Daleks, coisas básicas da série, falando de história e ciência, que são bases essenciais para a série, né? E isso, Doctor Who continua até hoje, né? Na verdade, perdão, aí a gente começa a Era Moderna. De 2005 a gente começa a Era Moderna, que foi uma roupagem totalmente diferente para a série, até 2022, quando saiu a 13ª Doutora. De 2023 para cá, a BBC fechou um acordo com o Disney Plus para exibir Doctor Who fora do Reino Unido, oficialmente, né? E a Disney começou a investir em Doctor Who, começou a trazer orçamento para a série. A Disney não toma ações criativas em Doctor Who, não fala, Doctor Who tem que ser tal jeito, tal jeito, tal jeito. Não, eles só dão dinheiro para produzirem a série. E também, claro, né, distribuem a série pelo Disney Plus. Então, de 2023 para cá, a gente chama a série de Era Disney, ou então a Era Pós-Moderna, ou New Who, como a gente chama em inglês. Então, Doctor Who tem essas 3, mas basicamente a Era Moderna e a Era Pós-Moderna é basicamente a mesma coisa. Só muda a questão do orçamento e a questão da distribuição pelo Disney Plus, não tem tanta diferença. A diferença mais gritante é entre a Era Clássica e a Moderna, justamente por esse hiato, né, com exceção do filme de 96. Bom, é isso, né? E por que eu gosto tanto de Doctor Who? E por que Doctor Who merece ser assistida? Por que você tem que dar uma chance para Doctor Who? Porque assim, Doctor Who vai muito além de ser uma série só de ficção científica, de ser só uma série de ação, ser uma série de bonzinho contra o malvado. É uma série que traz muitas lições de vida, sabe? Em 60 anos de história, é uma série que debate sobre vários assuntos.
É uma série que fala sobre você sempre ajudar o próximo. É uma série que fala sobre ser curioso, mas ser curioso assim, no sentido de explorar lugares, sabe? Ser curioso pela vida mesmo, sabe? E nesse ponto a série também vai pro lado mais filosófico, de sempre questionar as coisas, questionar as regras, questionar as leis, sabe? Tipo, você questionar, lutar pelo que é justo, procurar, né, sempre a igualdade, assim, para tudo na vida, né? E sobre aproveitar a vida também no máximo, sabe? Então é isso, Doctor Who sempre preza pela exploração, pela admiração pela natureza, pelo universo e não pela dominação, não pela destruição, como vilões como o Mestre e os Daleks trazem. Então Doctor Who traz muito essa visão, sabe, é, contemplativa da vida, que é uma coisa muito bonita, que é uma coisa muito legal. E Doctor Who também traz outras mensagens ali, como nunca ser covarde, nunca ser cruel, sempre tentar o melhor, sabe? Sempre ser gentil. Então, Doctor Who é sobre isso, e sem falar também que Doctor Who é muito criativo, né? Uma série muito criativa. Os alienígenas, cada um tem seu design próprio, não é só um vilão para sempre. Tem os Daleks, eles sempre aparecem, mas outros, eles não estão sempre em todos os episódios de todas as temporadas. Né? Ele tem alguns episódios nas temporadas, porque eles são os vilões principais da série, mas a gente sempre tem outros vilões com visuais completamente próprios. Os próprios mundos de Doctor Who, os universos, né, os planetas de Doctor Who, cada um tem o seu próprio visual. A produção de Doctor Who é uma coisa muito artesanal. Doctor Who preza muito pelo trabalho à mão, pelo efeito prático. Só depois que a Disney entrou, que o Doctor Who investiu mais em CGI, por exemplo, Doctor Who sempre dependeu muito do baixo orçamento, né? Então sempre dependeu muito do efeito prático. Então a série valoriza muito essa arte assim, mais à mão mesmo, a maquiagem, o penteado, o figurino. Você vê que é uma coisa muito caprichada, o cenário é uma coisa muito caprichada. Mas enfim, onde que eu posso ver Doctor Who? Isso aí é onde pega. Por quê? Como eu falei, a era pós-moderna, a era atual da série, está disponível no Disney Plus. A gente tem os especiais de 60 anos, que são 3 especiais, mais 2 temporadas com o Chute Gato, que é o doutor atual, digamos assim, né? Que a gente tem as 2 temporadas mais 2 especiais de Natal. Doctor Who também sempre faz episódios que são a parte das temporadas especiais de Natal ou algumas outras datas comemorativas. Mas além disso, é um pouco complicado de assistir Doctor Who, de achar Doctor Who assim, em algum streaming, né? No Prime Video, a gente tem da temporada de 2005 até a temporada 13 de 2022. Eu não sei se tem os especiais de 2022 também. Agora, a Era Clássica, para você assistir a Era Clássica, você tem que pesquisar, por exemplo, no Telegram, se você pesquisar, você vai achar canais lá que tem a série toda disponível. Você pode pesquisar em sites no Google também que você vai achar. Então sim, a gente acaba tendo que optar por outras fontes além dos streamings, porque não tem muito streaming aqui no Brasil com a era clássica de Doctor Who. Infelizmente a BBC não investe tanto na divulgação de Doctor Who em outros países. Doctor Who estava disponível no SBT+, ou mais SBT, até o final de julho desse ano de 2025, né? Só que eles removeram. Então, é isso. É mais fácil pesquisar na internet em alguns sites que você vai achar. A maioria são sites super tranquilos, super saudáveis. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas sobre a série. Eu expliquei muito sobre tudo que eu pude explicar. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente para explicar sobre cada um dos doutores. Porque como são 60 anos de série, sempre que entra um doutor novo na série, a série muda em volta desse doutor. Né? Então sempre tem um ar diferente. Tem um doutor que traz um ar assim mais dramático, tem um doutor que traz um ar mais alegre, tem um doutor que traz um ar mais violento, um é um ar mais, enfim, cheio de ação, por exemplo. Então, a essência do Doctor Who sempre se manteve, né, com a TARDIS, os Daleks, a regeneração, a curiosidade, etc. Mas sempre tem uns detalhes ali em torno que mudam. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa pelo vídeo ter ficado muito grande, mas espero que tenha sido interessante. Eu recomendo que vocês assistam Doctor Who. Eu recomendo que vocês comecem Doctor Who de 2005 pra frente, né, que é a temporada 1 de 2005. Né, porque é uma temporada maravilhosa. E eu, por exemplo, comecei assistindo Doctor Who de 2005 pra frente e deu para acompanhar a série tranquilamente. Você não precisa assistir 20 anos de série de... Não, 26 anos de série de 1963 até 89,
porque é mais difícil de assistir, é mais difícil de achar até pra ver. Então começa 2005 pra frente, que dá pra acompanhar tranquilamente, você vai se amarrar na série. Aí se você gostar da série, depois você pega a Era Clássica pra ver, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem aqui também o que mais vocês querem saber sobre o Doctor Who. Mais pra frente também eu vou trazer um vídeo explicando sobre os spin-offs de Doctor Who. O Doctor Who tem 3 spin-offs, tá? Pra sair mais um ano que vem. Aí mais pra frente eu explico sobre eles também, beleza? Desculpa de novo pela duração do vídeo, que tá bem grande, né? Mas é isso, espero que vocês gostem e continuem acompanhando o canal. E assistam Doctor Who. Muito obrigado e até a próxima.